encontro com Jesus possam ser tocados por toda essa reunião, terem o seu encontro com Jesus e encontrar em Deus a paz verdadeira, a alegria verdadeira e a salvação eterna. Amém. E aqueles que já encontraram a Jesus, mas que andam bastante obscurecidos no seu coração, e nessa noite o Senhor possa também igualmente nos trazer despertamento. Amém. 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 Senhor, coloca o slide para a gente aqui. Nós vamos seguir os slides aqui para a gente ser objetivo, não gastarmos tempo excessivo. Eu vou orar mais uma vez, pedindo para que Deus conduza toda a ministração da palavra. Tá? Senhor querido, fala conosco agora por meio da tua palavra. Nós te pedimos o poder, te pedimos a misericórdia, a graça, pedimos que o teu Espírito mesmo, ó Pai, em nome de Jesus, esteja falando aqui conosco. Senhor, seja pelo que eu falar, seja no ouvir de cada um, que teu Espírito esteja atuante. Querido Espírito Santo, tu és o único que pode iluminar os olhos do nosso coração. Esteja conosco, nos abençoando. Fala de ti mesmo para nós. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema principal então é esse: o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos é mostrado de uma maneira prática, de uma maneira real, através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Esse fato é bastante conhecido por todos nós. Nós vivemos numa nação de tradição cristã, então essas coisas referentes ao amor de Deus, a crucificação de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, é um fato bastante conhecido de todos nós. Mas pode ser que isso ainda não tenha significado nada para alguns de nós. Que Deus desperte os nossos corações para entendermos o significado dessas coisas. Em João, capítulo 3, nós temos talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que se manifesta o amor de Deus, de uma maneira muito prática e até mesmo de uma maneira muito radical, extremamente radical. Deus não colocou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. O amor de Deus se revela de uma maneira extrema. Deus se dispõe a revelar o seu amor por nós, expondo-se publicamente à humilhação. E foi isso que aconteceu na história de Jesus. Deus, o Pai, nos amou e nos deu o seu Filho unigênito. E essa passagem ainda do Evangelho de João prossegue assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós falamos na vinda de Jesus, nós falamos em duas manifestações. Uma primeira que já ocorreu e uma segunda que está por ocorrer, está muito próxima. A primeira manifestação de Jesus, Deus veio para revelar o seu amor e o fez em toda a história de Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de vermos em Isaías 53 a extensão, toda a extensão desse sacrifício e sofrimento de Cristo. Mas ele não veio para julgar o mundo. Deus é juiz e ele vai julgar o mundo. Não dessa primeira vez,
Mas numa segunda vinda, então o Senhor Jesus não virá como um servo humilde, ele virá como Senhor e Rei do universo, e ele vai estabelecer a sua ordem em todas as coisas, e todos comparecerão diante dele. Mas o Senhor, Deus de amor, Ele não pede que compareçamos diante do seu juízo, que certamente cada um de nós comparecerá, sem antes revelar o seu amor e o seu perdão a cada um de nós. Quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele vier pela segunda vez, não haverá o que ocorreu da primeira vez. Ele virá como Rei e Juiz, e todos comparecerão e prestarão conta dos seus atos, da sua vida. Se Ele viesse da primeira vez para nos julgar, nenhum de nós escaparíamos, porque estamos permeados de pecados. Então Deus nos chama ao arrependimento, nos oferece perdão no sacrifício do seu Filho. Então Ele virá uma segunda vez. Na primeira Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar, e salvar com um apelo que até aqueles que estão há muitos anos no Senhor não conseguem compreender claramente esse amor. Porque Deus morre por mim. Se você ainda não entendeu Jesus, você não entendeu o amor de Deus. Mas que Deus nos ajude a entendermos o amor de Deus, que está revelado em Jesus. Do mesmo jeito que Ele veio há 2000 anos atrás, como um homem, para revelar este amor de Deus ao mundo, essa noite Ele quer vir para cada um de nós aqui. Ele quer vir para você. O que Ele desejava lá na cruz, o amor que Ele manifestava lá na cruz, que foi para todos os homens e que foi história, hoje através do Espírito Santo, Ele quer vir para cada um de nós. Amém. E falar pessoalmente e mostrar a cruz e o sacrifício dele para você. Abra o seu coração e Ele vai te visitar. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito, Filho de Jesus, Filho de Deus. Nós já nascemos no pecado e prosseguimos pecando. Então quem nele não crê já está julgado, ou melhor, condenado. Mas isso se manifestará na sua segunda vinda. A primeira foi para nos salvar. E o julgamento é este. O que vai ser levado em conta naquele dia é isso. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos abrir o nosso coração para a luz do Senhor brilhar dentro de nós. Amém. Então vamos ver como o profeta Isaías, 700 anos antes da manifestação do Filho de Deus na terra, 700 anos antes, profetizou a respeito da vinda de Jesus. Isso está no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Então, de uma maneira poética, esse capítulo tem 12 versículos e nós vamos vendo rapidamente cada um deles. Isaías profetizou aqui o sacrifício e as dores de Jesus, como Ele se comportou, por que Ele sofreu e o resultado que Ele alcançou. Então Isaías começa com essa exclamação: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? Nosso desejo essa noite é que todos nós creiamos. Creiamos que Deus nos ama e nos dá o seu Filho, que primeiramente Ele não quer nos julgar, Ele quer nos salvar. E se nós crermos em Jesus, nós não seremos julgados, ou melhor, não seremos condenados. Creia na nossa pregação. O apelo de Isaías naquele dia foi: quem creu na nossa pregação? Isaías era um profeta que falava, e o falar dele era rejeitado.
Então eles clamam: quem creu em nossa pregação? Quem acredita no que estamos falando? E agora ele começa a falar a respeito da vinda do Messias, do Salvador, daquele por meio de quem Deus, o Pai, revelaria o seu amor, por meio do Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, para nos abençoar e nos salvar. Então, primeiramente, ele vai falar da situação, da maneira como ele, humilde, como ele se manifestou ao mundo. Diz assim: porque foi subindo como renovo, ou como um broto de planta, perante ele, e como raiz numa terra seca. Como diz que ele foi brotando como um renovo, como um broto de uma planta. Está falando da concepção de Jesus. Maria concebeu do Espírito Santo, e o Salvador, ele não veio adulto, ele veio para experimentar todo o sofrimento humano, e ele nasceu um bebê, e dessa história nós conhecemos bem. Isaías prossegue: não tinha aparência nem formosura. Então essa figura bonita de um Jesus, de cabelos longos, sedosos, bem tratados, de olhos azuis, feição meiga, é a imaginação do artista, não é a realidade, né? Jesus era um homem bruto, e na sua aparência ninguém podia entender que ali estava Deus mesmo. O Senhor veio em extrema humildade, e veio também de maneira oculta, para se revelar àqueles que são de Deus. O Senhor quer se revelar para você. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então parece aqui que Isaías, profetizando, ele entra numa viagem, que eu diria, virtual, imaginando que ele profetizava, e ele faz uma avaliação do que ele está vendo profeticamente, e ele vê Jesus assim, sem aparência, nem formosura, não havia beleza nele, não havia nada que pudesse fazer com que a figura física dele fosse atraente. A beleza de Jesus estava nas suas palavras, estava na sua bondade, estava no seu perdão, estava na sua humildade, estava no seu poder para tirar as pessoas do sofrimento e da opressão do mal. Ele se manifestava belo nos seus atos, no seu comportamento, na sua generosidade. Ele era manso, ele era humilde. A elite da época o desprezava, a elite religiosa, a elite política o desprezava, mas ele se revelava para os humildes, e para com os humildes ele se revelava humilde e acessível e acolhedor. As multidões vinham a ele e todos eram curados. Não havia ninguém que vinha a Jesus e ficava sem senha. Não é como o INSS, você pega aquela fila, chega lá de madrugada, ó, já acabou a senha. Eu não sei se está assim ainda, né? Hoje está na internet, né? Mas os que iam a Jesus, ninguém ficava sem senha. Ele atendia a todos, e a todos curava, a todos libertava. A beleza dele estava nisso. Era desprezado. É interessante, Jesus foi desprezado no seu tempo, tanto que ele terminou crucificado. Até mesmo os que recebiam a ajuda dele não faziam caso dele. Não todos, é claro, mas há um caso notável de 10 leprosos que foram curados. Jesus disse para eles: agora vocês vão e se apresentem ao sacerdote e façam o que é necessário pela purificação de vocês.
Eles creram e indo no caminho, a fé deles floresceu e eles se viram todos curados. Mas só um voltou para agradecer. Mas o Senhor também não estava procurando reconhecimento. Em tudo isso, a humildade de Jesus ia se manifestando. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele nasceu, como eu disse, um bebê, uma criança, e passou a sua vida toda de maneira pobre, humilde e perseguida. Quando Jesus chegou em Belém de Judá para fazer o alistamento, ele não, né? Os pais chegaram, Maria estava grávida, chegou em Belém por ordem do imperador romano da época para o recenseamento. Maria estava nos últimos dias da sua gravidez e José e Maria procuraram uma hospedaria, mas não havia uma hospedaria na cidade que pudesse recebê-los em Belém. Então José, vendo Maria dar à luz, improvisou um lugar, que era um estábulo. E ali Maria deu à luz. E o berço de Jesus foi uma manjedoura, um coxo, uma coisa adaptada. Ninguém nasceu assim aqui, né? O Criador nasceu assim, para revelar o amor dele por você. Homem de dores, ele nasceu assim. Ainda muito pequeno, Herodes quis matá-lo, fez uma grande matança tentando encontrá-lo. Mas, orientado por Deus, José tomou Maria e tomou a Jesus e fugiu para o Egito. E só voltou quando Herodes morreu, também por orientação de Deus. Essa foi a infância de Jesus. Então ele veio para viver a dor. Ele é o Criador, mas ele experimentou como criatura todo o sofrimento humano. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Há situações na experiência de cada um de nós que não há ninguém que possa nos ajudar. Não há ninguém que possa compreender os nossos sentimentos. Talvez se eu estiver doente, muito gravemente, eu receba a ajuda das pessoas. Mas há certas angústias interiores que a tua esposa não compreende, teu marido não compreende, os teus filhos não compreendem. Só um que compreende. É o teu Criador. Porque foi Ele que te fez. Mas não é só porque Ele te fez, não. Ele compreende porque Ele passou por todo o sofrimento humano. Ele sabe o que é padecer. E quem vive sem ser consolado por Jesus tem uma existência muito triste, muito angustiada, porque não foi para isso que Ele nos criou. Mas o sofrimento é próprio da existência humana por causa do pecado. Mas Ele mesmo se torna o nosso consolador. E quem experimenta a paz que há em Jesus vai entender que isso é muito diferente, isso é muito sobrenatural. Isso me traz uma sensação de preenchimento interior. É aquela sensação de vazio, de carência, de falta de sentido. Vai embora, porque o Criador te fez. Não só como Deus, mas como criatura que experimentou o que você experimenta. Nós estamos acompanhando a situação de uma irmã que está tratando um câncer no hospital. Hoje ela passou pela cirurgia e ela está testemunhando. Há uma paz que eu estou experimentando, que eu nunca experimentei. Esse é o nosso Consolador. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus, que nos chamou para a sua glória. Mas não é uma glória que vem depois que você morre. Se você estiver nele, você experimenta ela aqui, na forma de paz, de alegria, de sensação de que o seu interior está preenchido. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto.
era desprezado e dele não fizemos caso. Interessante, Isaías se coloca aqui entre os que estão com Jesus, andando com Jesus 700 anos depois. Lembre de Pedro. Lembre de Pedro, um discípulo que amava demais o Senhor e que prometeu ir com Jesus até a morte. Mas Jesus falou para ele: Pedro, não tem como você ir para a morte comigo, porque eu vou morrer, eu vou ter que morrer sozinho, você não vai estar lá. Eu vou, Senhor. Não vai, Pedro. E o Pedro insistiu: não, Senhor, eu sou por ti, estou disposto a ser preso e a morrer. E o Pedro tentou, irmãos. Mas quando ele estava lá, e Jesus sendo julgado por 3 vezes, alguém chegou para ele e falou: você é deles, né? Ele falou: não sou não. Uma vez, 2 vezes. E o Senhor tinha dito: quando o galo cantar pela 2ª vez, você já terá me negado 3 vezes. E na 3ª vez ele ouviu o galo cantar. Aí ele lembrou, e Jesus, distante, procurou Pedro, fixou os olhos nele. Não foi acusação, irmãos. E também não foi aquele famoso eu não falei. Não foi isso. Não foi. Eu acho que Jesus disse para ele com aquele olhar: Pedro, agora é só comigo. Pode ir embora. Mas até os que o amavam dele esconderam o rosto. E o interessante é que Isaías entrou no clima. Falei: eu também não fiz caso dele. Ele está falando profeticamente. Não é no tempo dele. Agora vamos ver por que ele sofreu. Ele não precisava sofrer por ele mesmo, ele sofreu por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O pecado tem danificado a vida dos homens. Todos nós estamos danificados. O nosso corpo está danificado, a nossa alma está danificada. Nunca houve tanto câncer, tantas doenças, tantos acidentes. Nunca se tomou tanto depressivo, tanto calmante. A coisa está fora de controle. O pecado tem se intensificado. Mas ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mateus, depois de uma tarde em que Jesus curou muita gente, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi por nós, irmãos, não foi por ele que morreu. Foi para nos livrar da nossa culpa e do nosso pecado, do nosso afastamento, do nosso rompimento com Deus. Foi para nos reatar com Deus, foi para nos devolver a vida. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Significa isso daí. As pessoas olhavam, e quando Isaías diz aqui: nós o reputávamos por aflito, ele está falando da situação dos apóstolos mesmo, daqueles que andavam com Jesus. O que ele está querendo dizer aqui? Que parece que ele está sofrendo por ele mesmo. Ele está sofrendo por causa da fria em que ele se meteu. Ele está sofrendo porque ele armou uma encrenca, provocou todo mundo, provocou os romanos, provocou a autoridade dos judeus. Agora, está lá na cruz. Irmãos, isso partia dos apóstolos, porque ainda os olhos não estavam abertos para ver claramente o significado da morte de Jesus. Não tinham entendido que era por eles que Jesus estava morrendo. Versículo 5. Agora nós temos um mas. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Não era por ele, agora eu entendi. Ele não fez nada, ele é justo, perfeito.
acusações que arrumaram foi uma fraude jurídica. Todo o julgamento dele foi uma vingança daquela elite e uma fraqueza do governador romano que não cumpriu a própria lei romana e executou Jesus sem acusação que se pudesse provar. Tudo aquilo foi uma fraude. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Mas a injustiça humana ali, que é próprio do ser humano, não é o que marca a situação. Jesus não podia ser livrado daquela morte, porque quem o estava levando para a cruz era o próprio Pai, para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Mesmo que quisesse inocentá-lo, não conseguiria, porque Deus determinou: meu filho morrerá por vocês. E não vai morrer velhinho, numa cama quentinha, cheia de prestígio. Ele vai morrer numa cruz, sofrido, esvaindo sangue, humilhado, cuspido até, pelos seus pecados. Então aquilo era inevitável por determinação de Deus. Foi pelos nossos pecados, foi pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O Senhor abre os nossos olhos para vermos o nosso pecado, que motivou o sofrimento de Cristo. O castigo que nos traz a paz, que nos apazigua com a justiça do Pai, estava sobre ele. E ele se tornou mediador entre Deus e os homens. Aquele que nos aproxima do Pai. É aquele que apresenta seu sangue ao Pai por cada um de nós, para que estejamos pacificados com Deus, apaziguados com Deus, restaurados para Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelos seus ferimentos, pelos seus machucados, cada chibatada, cada prego, cada espinho, tudo isso lhe causou ferimentos profundos. O Senhor era ferido, mas nós éramos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aos nossos caminhos, né, irmãos? A que tem levado os nossos caminhos? A tua ideologia, a tua maneira de vida, o que você quer, a busca desenfreada por algum prazer, por algum conforto, ou às vezes você fala: não, mas o negócio é trabalhar. Mas se você não tem Deus, você está trabalhando em vão. Basta comer e ter aonde morar, a palavra fala, mas há em nós uma sede desenfreada por conforto, que não preenche o nosso interior. A única coisa que preenche o nosso interior é conhecermos esse amor. Amém. Nele teremos paz. Amém. Nele descansaremos. Amém. Só nele estaremos realmente satisfeitos. Amém. Continuando ainda, vamos ver agora como é que Jesus se comportou na cruz. A ovelha, quando morre, irmãos, ela não diz nada, é da natureza da ovelha, isso é uma realidade da natureza. A ovelha, quando morre, ela morre quieta. Mas você já viu o porco morrendo? Jesus não é porco, irmão, Jesus é ovelha. Ele foi levado como ovelha muda ao matador. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, que eram aqueles judeus do Sinédrio, o acusando de maneira mentirosa, daqueles soldados romanos o espancando, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, ele foi tomado por aquele juízo mentiroso, falso. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Irmãos, Jesus é da tribo de Judá, ele é descendente de Davi, ele era legítimo rei de Israel. Não estou falando espiritualmente, ele é do trono de Davi, mas ninguém quis saber quem era aquele homem. E na vida inteira ele nunca manifestou: ó,
como o homem mais humilde e desprezado. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Desculpa, 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, morto na cruz, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Agora vamos ver como é que ele foi honrado na morte. Não na morte. Na morte ele não foi honrado. Na maneira de morrer, não tinha maneira mais humilhante de morrer. Agora no seu sepultamento. Será que jogaram ele numa vala comum? Não. Havia uma profecia que Jesus seria sepultado como um rei. Ele morreu como um verme, mas foi sepultado como um rei. Deus levantou dois homens dentre a não presa dos judeus, José de Arimateia e Nicodemos. Esses homens foram até Pilatos, pediram o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu que tirasse. E José de Arimateia, que tinha preparado para si um túmulo, ele era um homem muito rico, muito influente, muito rico, falou: não, o meu túmulo quem vai é Jesus. Ele é bom, ele é rico. Ele é o Todo-Poderoso. Ele foi honrado por esses dois homens na sua sepultura. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. É para onde ele iria. Havia um lixão do lado de Jerusalém chamado Geena, e era lá que jogavam os crucificados. E era para lá que Jesus ia. Mas Deus falou: não, aí não. Ele já morreu. Ele já consumou. Quando Jesus estava na cruz, no seu último momento, ele disse: está consumado, ou seja, está terminado, a redenção foi alcançada, a vontade do Pai foi feita, e expirou. Até aí ele foi humilhado, daí para diante ele é Senhor, ele é Rei, ele é Cristo, e reina eternamente. Então ele foi. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele foi tentado, a nossa semelhança em todas as coisas, mas em nenhuma ele pecou. Mas ele experimentou a dureza da tentação, como nós, como eu, como você, para ser aquele que provê em nós capacidade de vencermos as tentações e vivermos uma vida reta diante de Deus. Agora vamos ver como que Deus o Pai, a quem o profeta chama de o Senhor, todavia, ou a palavra aqui é Jeová, a quem o Senhor, todavia, o Senhor agradou Moelo, o Pai se agradou. Por causa do quê? Por causa de nós, para ver a nossa salvação. Não que o Pai não estivesse sofrendo com todo o sofrimento do seu filho, mas Deus, como Deus soberano, ele contemplava o resultado da vida, a nossa remissão. Agradou ao Senhor Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está falando do Pai, o Pai viu tudo que Deus fez. Ele fala: era isso que eu queria, era isso que eu precisava para a remissão da humanidade. Agora eu estou tranquilo. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Quem são esses muitos que o Pai dá ao Filho? São aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Espero que ninguém aqui não esteja incluído entre esses muitos que o Pai dá ao Filho. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
Jesus foi crucificado entre dois bandidos, não é? Contudo, sem pecado algum, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus estava morrendo. Enquanto ele morria, ele orava. E agora ele continua orando. O que ele orou? Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Ele orava pelos seus algozes e pedia a salvação de cada um deles. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está sentado no céu. Mas não está sentado numa poltrona confortável. Não, está em pé no trono. E ali ele intercede por nós. Agora mesmo ele está intercedendo por cada um de nós. Para que o Espírito Santo se mova, abra o nosso coração. E recebamos a Jesus. Amém? Agora, eu quero orar com cada um de vocês. Vamos ficar de pé, por favor. Se você ainda não teve uma experiência com Cristo, mas o que você ouviu aqui nessa noite tocou o seu coração e você quer receber a salvação que há em Jesus, abra o teu coração e repita comigo essa oração. Se você já é um irmão, uma irmã, mas está precisando de renovação na sua fé, ora também junto comigo. Talvez todo esse amor, todo esse encanto que já brilhou no teu coração, no passado se apagou. E você está bastante desanimado. Mas o Senhor intercede por nós. Então ora também, pedindo para que Deus renove no seu coração o seu amor. Amém? Se você quiser, então repita a minha oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entendi. O teu amor incompreensível. Teu amor excede o meu entendimento. Porque o Senhor morreu assim por mim. Mas eu entendi que tu me amas e que me chamas. Eu posso ouvir a tua voz. E eu quero me achegar a ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Esses pelos quais o Senhor morreu, pelos quais o Senhor sofreu, os meus pecados, perdoa. O Senhor nos levou sobre si. E eu quero fazer valer a tua morte em meu lugar. Senhor Jesus, eu entendi o teu amor. Eu quero te receber. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Me dá uma nova vida. Uma vida em Deus. Ó Senhor querido. Me salva. Quero ser teu. Eu te recebo. Eu creio em ti. Aleluia. Preciso de salvação. Salve-me, Jesus. Amém.